Então, como dito, nós temos aqui uma aula sobre o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, ele é um lançamento específico do tipo bidimensional, ou seja, que ocorre em duas direções. Na direção vertical, nós temos um fato muito importante, em que o lançamento oblíquo no vácuo, a aceleração é constante na direção vertical. Isso acontece porque o corpo, ele tem uma atração gravitacional com a Terra. Isso faz com que esse corpo ele tenha uma aceleração constante, porque nós podemos considerar que corpos que se movimentam próximos à superfície terrestre, a força sobre eles é constante, portanto, a aceleração também é constante, se nós pensarmos na segunda lei de Newton. E o valor dessa aceleração está aqui, ó, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes se utiliza nos probleminhas 10 metros por segundo ao quadrado. Então, considere que no exemplo eu tenho um canhão, a bola de canhão, e daí eu faço um disparo. Bum! A minha bola sai e ela descreve uma trajetória que é uma parábola. Mas por que é uma parábola? Como eu disse, nós temos aqui um lançamento em que ele é bidimensional. Então, na horizontal nós teremos um MRU e na vertical um MRV. Mas por que na horizontal um MRU? Veja, lançamento oblíquo no vácuo significa que não existe resistência do ar. Nós temos força atuando somente na direção vertical, que é a força gravitacional. Não existindo nenhuma força ao longo da horizontal, nós não podemos ter, então, alteração na velocidade. Por isso, o movimento é um MRU. E na vertical, por causa da aceleração da gravidade constante, nós temos um MRV. Então, nesse caso aqui, observe, eu peguei aqui como exemplo uma bolinha de tênis. Eu tenho aqui os eixos X e Y. Quando essa bolinha é lançada obliquamente, então, observe que nós temos aqui, ao longo da horizontal, um MRU descrito, e ao longo da vertical, um movimento com aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E agora me diga uma coisa, quais são as equações, né? Me conta aí, professor Carlos, quais são as equações que eu vou utilizar para resolver os problemas de lançamentos? Então, olha só, você já deve ter estudado na aula de MRU, na aula de MRV, as equaçõezinhas. E é o que a gente puxa para cá, galera. Então, olha só, no MRU, S igual a S0 mais Vx vezes T. Tá? Vx, porque é a componente da velocidade. Aguarde que eu já explico para você sobre essa componente Vx. Para a vertical, lembra que tem três equações? Equação dos espaços, equação da velocidade de Torricelli. Então, nós também consideramos aqui, olha só. Na equação dos espaços, como o corpo ele sobe e desce, nós já utilizamos o h de altura. h é igual a h0, v0y, a componente da velocidade em y, que multiplica o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Professor Carlos, eu não entendo por que é menos. Nós utilizamos menos porque a gente usa um referencial que é de cima para baixo. Se for de cima para baixo, é negativo na vertical. Como que a aceleração da gravidade funciona? Ela sempre aponta para o chão, então ela sempre aponta para baixo, por isso do sinal negativo. Tanto na equação dos espaços, quanto na equação da velocidade, quanto na equação de Torricelli, em todas as três. Agora veja uma coisa. Eu falei da componente da velocidade, com Vx e V0y. Então, dá uma olhada aqui. Se eu considerar de novo minha bolinha de tênis, quando eu lanço, então, com uma velocidade V0 oblíqua, em relação ao eixo x e também em relação ao eixo y, com um ângulo θ, eu obtenho as componentes Vx, que fica sobre o eixo x, é claro, e V0y sobre o eixo y. E, olhando essa figurinha, veja que eu posso fechar um triângulo, puxando o quê? V0y para fechar o triângulo. Nesse triângulo que eu acabo de fechar, eu posso aplicar Pitágoras. Então, eu vejo que existe uma relação entre Vx, V0y e V0, em que V0 ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos catetos, V0y e Vx, é claro, dos catetos elevado ao quadrado. Se eu aplico trigonometria, observe que Vx é adjacente é cosseno, V0y é oposto, então seno. Então, eu tenho Vx, que é V0 cosseno, e V0y, V0 que multiplica seno.
tá? E agora como que fica isso naquelas equações? Lembre-se das equações que eu já apresentei para você. Você então substitui, quando resolver exercícios, o Vx por V0 cosseno e o V0y por V0 seno, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos ver um exemplo. Funda. Arma de arremesso constituída por uma correia ou corda dobrada em cujo centro é colocado o objeto que se deseja lançar. Suponha que a velocidade inicial de uma pedra lançada por um arremessador de funda seja de 20 metros por segundo e o ângulo de lançamento tem uma inclinação horizontal para o alcance máximo. Se o lançamento ocorrer de uma altura de 2,1 metros, o alcance máximo sem a resistência do ar será. Então aqui nessa questão, veja bem, foi dada a velocidade inicial 20 metros por segundo, foi dada a altura de lançamento 2,1 metros e aqui tem uma informação fundamental. Não é dado o ângulo de inclinação, mas está sendo dito que a inclinação é máxima para se ter alcance horizontal, alcance máximo. O que significa isso? Significa que para ter alcance máximo, o ângulo tem que ser de 45 graus. Para ter alcance máximo, o ângulo precisa ser de 45 graus. Então, com base nos dados do problema e como eu quero saber qual é esse alcance máximo, eu vou começar descobrindo quanto tempo essa pedra fica no ar. Veja bem então, eu tenho aqui a minha equação dos espaços para a vertical. E quando eu substituo, veja o que eu fiz. H, que é a posição final. Essa pedra, ela é lançada de 2,1 metros, a altura inicial, mas ela chega no chão, e o chão é a altura zero. A velocidade inicial é 20, né? Na verdade aqui faltou o y, é V0y, é 20 vezes o seno, só que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 vezes t, menos a aceleração da gravidade, 10 sobre 2t ao quadrado. Melhorando um pouquinho, ou seja, fazendo as contas, a gente chega aqui nessa expressão. 0 igual a 2,1, mais 10 raiz de 2 que multiplica t, menos 5t ao quadrado. Observe que 20 por 2 é esse 10, e 10 por 2 é esse 5. Eu não sei se você percebeu, mas aqui a gente aplica a famosa equação de Bhaskara. E desse modo, eu dei uma ajeitadinha e nós temos 5t² menos 10 raiz de 2t menos 2,1. O A é o 5, o B é menos 10 raiz de 2 e o C é menos 2,1. Substituindo então em Bhaskara, o que eu tenho? T igual menos o B, só que o B é menos 10 vezes 2, mais ou menos B ao quadrado. Menos 4 vezes o C, que é menos 2,1, vezes o A, que é 5, dividido por 2 vezes A. Vamos às contas. Isso dá 10 raiz de 2, menos com menos vira mais. 10 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado fica 200. E 4, que multiplica 2,1 negativo vezes 5, 42. Tudo isso divididos por 10. Observe que desse modo, 10 raiz de 2, mais ou menos, aqui eu tinha 242, quando eu tiro a raiz, 11 raiz de 2 sobre 10. Lembre-se que não consideramos o tempo negativo, somente positivo. Desse modo, então, eu tenho aqui que o tempo vai ser, somando 10 raiz de 2 com 11 raiz de 2, 21 raiz de 2 sobre 10, melhorando um pouquinho, 2,1 raiz de 2 segundos, tempo que a nossa pedra fica no ar, já demos um chequinho aqui no tempo. Vamos calcular o alcance? Para calcular o alcance, então eu tenho o tempo que eu encontrei, eu tenho aqui que a equação do alcance é Vx, que multiplica t. Lembro que Vx é V0 cosseno do ângulo, que multiplica t. Nesse caso, V0 é 20, cosseno de 45 raiz de 2 por 2, e o tempo que a gente encontrou, 2,1 raiz de 2. Raiz de 2 que multiplica raiz de 2 é 2, dividido por 2 dá 1. Sobra apenas 20 vezes 2,1. Isso é igual a um alcance de 42 metros, certo? Então, observa aí que nessa aula, o que a gente fez? Nós vimos lançamento oblíquo, o conceito de lançamento oblíquo, e depois nós vimos uma aplicação, que é um exercício. Se você gostou, deixa um like para nós, isso aí ajuda o canal, ajuda outros estudantes a encontrarem essa aula aí, o que vai fazer uma diferença enorme para eles. Você pode compartilhar com os seus colegas, e se você tem dúvidas, escreva nos comentários que eu respondo.
Também você pode se inscrever no canal e ficar sabendo de todas as atividades aqui do Fiskebox. Foi muito bom ter você por aqui. Eu vou te esperar no meu próximo vídeo e eu te convido, se você está procurando, né, melhorar em física, considere fazer o meu curso para ter aulas comigo e para a gente caminhar junto no seu aprendizado, tá? Então nós temos um curso no Fiskebox que ele foi feito para você se preparar para o Enem e para os vestibulares. Muito obrigado, até a próxima.